Bom dia, gratidão a todos pela presença. Nós vamos para o capítulo de hoje, de autobiografia de um yogi. Capítulo de hoje é o capítulo 15. Chama-se esse capítulo O Roubo da Couve-Flor. Bem pitoresco, né? O Roubo da Couve-Flor. Mestre, um presente para o senhor. Estas 6 couves-flores enormes foram plantadas com minhas próprias mãos. Cuidei do seu crescimento com ternura de mãe que vela por seu filho. Apresentei a cesta de vegetais com um gesto floreado e cerimonioso. Obrigado. O sorriso de Cyril Tsua era de calorosa apreciação. Por favor, guarde-as em seu quarto. Precisarei delas amanhã para um jantar especial. Eu acabava de chegar a Puri, Puri é o nome da cidade, para passar minhas férias de verão com meu guru em seu eremitério à beira-mar. Construído pelo mestre e seus discípulos, o alegre e pequenino retiro de 2 andares dá para o Golfo de Bengala. Acordei cedo na manhã seguinte, reanimado pela salgada brisa marinha e pelo encanto quieto do acharrão. A voz melodiosa de meu guru estava chamando. Dei uma olhada nas estimadas couves-flores e guardei-as com cuidado sob a minha cama. Venham, vamos à praia. O mestre ia na frente mostrando o caminho. Diversos discípulos jovens e eu o seguíamos desordenadamente. Nosso guru nos examinava com brando espírito crítico. Quando nossos irmãos Quando nossos irmãos ocidentais caminham, em geral gostam de acertar o passo. Agora, por favor, marchem em 2 fileiras, conservem todos o mesmo passo, ritmicamente. Cyril observávamos se obedecíamos. Começou a cantar uma marchinha infantil inglesa. Era-me impossível não admirar a facilidade com que o mestre acompanhava o passo rápido de seus jovens estudantes. Alto! Os olhos de meu guru procuraram os meus. Você se lembrou de trancar a porta de trás do eremitério? Acho que sim, senhor. Cyril ficou em silêncio por alguns minutos, com um meio sorriso nos lábios. Não, você esqueceu, disse ele. A contemplação divina não deve se tornar uma desculpa para o descuido material. É, Você negligenciou seu dever de proteger o Acharrã. Precisa ser punido. Pensei que ele estivesse fazendo uma brincadeira, que eu não entendia, quando acrescentou: suas 6 couves-flores, logo serão apenas 5. Demos meia volta, obedientes às ordens do mestre, e regressamos até as proximidades do eremitério. Descansem um pouco. Mukunda, olha à esquerda por entre o casario. Observe a estrada além. Ali um homem aparecerá logo e será o instrumento de seu castigo. Escondi meu desgosto ao receber essas indicações incompreensíveis. Um camponês logo apareceu na estrada. Dançava grotescamente e movia os braços gesticulando sem sentido. Quase paralisado de curiosidade, não despreguei os olhos do hilariante espetáculo. Quando o homem atingiu um ponto da estrada de onde desaparecia de vista, Cyril disse: agora ele dará meia volta. O camponês imediatamente mudou de direção e dirigiu-se para o lado de trás do eremitério. Atravessando um trecho arenoso, entrou no edifício pela porta dos fundos. Eu não a fechara à chave, como dissera meu guru. O homem saiu pouco depois, segurando uma das minhas preciosas couves-flores. Agora caminhava em atitude respeitosa, investido da dignidade de possuir. A farsa que se desenvolvia, no qual meu papel parecia ser o de vítima assombrada, não era desconcertante a ponto de me impedir a perseguição indignada ao ladrão. Eu tinha corrido metade do caminho quando o mestre me chamou de volta.
Sacudia-se de riso dos pés à cabeça. Aquele pobre louco ansiava por uma couve-flor, explicou-me entre acessos de hilariedade. Julguei que seria boa ideia se ele conseguisse uma das suas, tão mal guardadas. Corri para meu quarto, onde descobri que o ladrão, evidentemente com fixação em legumes, deixara intocados meus anéis de ouro, relógio, dinheiro, expostos sobre o cobertor. Ele preferira verificar embaixo da cama, onde o cesto de couves-flores, completamente oculto ao olhar casual, fora o objeto de seu desejo sincero. Pedi a Ciríoquides naquela noite que explicasse o incidente, por apresentar a meu dever certos aspectos perturbadores. Meu guru assentiu com a cabeça lentamente. Você compreenderá algum dia. A ciência logo descobrirá algumas destas leis ocultas. Quando, alguns anos mais tarde, noticiou-se a descoberta das maravilhas do rádio ao mundo atônito, lembrei-me da previsão do mestre. Antiquíssimos conceitos de tempo e espaço foram anulados. Nenhuma casa era tão humilde e pequena que Londres ou Calcutá nela não pudessem entrar. A mais obtusa inteligência se ampliava ante a prova irrefutável de um aspecto da onipresença do homem. O enredo da comédia de Couve-Flor pode ser entendido melhor pela analogia com o rádio. Hoje em dia, né? Internet, impressionante, né? Vamos lá, o que ele explica sobre isso? O rádio microscópio foi inventado em 1929 e revelou um novo mundo de raios até então desconhecidos, as ondas do rádio. Nós temos as ondas da internet, no Wi-Fi, por exemplo, né? O homem e todas as espécies de matéria supostamente inerte emitem constantemente os raios que esse instrumento vê, informou Associated Press, um jornal, né? Aqueles que acreditam em telepatia e clarividência encontram nesta notícia a primeira prova científica da existência de raios invisíveis e realmente viajam de uma pessoa para outra. Esse dispositivo é, na realidade, um espectroscópio de radiofrequência. Sua função relativa à matéria fria e opaca é a mesma do espectroscópio ao revelar os tipos de átomos que compõem as estrelas. Da parte dos cientistas, há muitos anos já havia suspeita da existência de raios provenientes do homem e de todas as coisas vivas. Hoje temos a primeira prova experimental de sua existência. A descoberta mostra que todo o átomo e toda molécula da natureza é uma contínua estação retransmissora. Aqui, mesmo assim, mesmo após a morte, a substância que constitui um homem continua a emitir esses raios delicados. O comprimento de onda desses raios varia, desde o de ondas mais curtas do que as usadas pelo rádio até as mais longas. O volume dessas ondas é quase inconcebível. Existem milhões delas. Uma só molécula muito grande pode emitir 1 milhão de diferentes comprimentos de onda ao mesmo tempo. As ondas mais longas viajam com a facilidade e a rapidez das ondas do rádio. Existe uma assombrosa diferença entre os novos raios de rádio e os raios familiares como os da luz. É o tempo prolongado, chegando a milhares de anos, em que essas ondas de rádio continuarão sendo emitidas da matéria imperturbada. Né? Então, vem essa ideia também, né? De vez em quando se escuta, os astrônomos escutam, né, raios vindo do universo, né? Essas frequências, elas ficam durante muito, muito tempo, milhões de anos. Meu guru era um perfeito rádio humano. Os pensamentos nada mais são que vibrações sutilíssimas. Os pensamentos nada mais são que vibrações sutilíssimas movendo-se no éter.
exatamente como um rádio bem sintonizado capta o número musical que se deseja em meio a milhares de outros programas irradiados de todas as direções. Sirio Kitswa tinha sido um receptor sensível a determinado pensamento. Quando aquele homem simplório ansiando ardentemente por uma couve-flor, em meio aos inúmeros pensamentos das mentes humanas emissoras em todo o mundo. Durante a caminhada rumo à praia, tão logo captou o singelo desejo do camponês, o mestre se prontificou a satisfazê-lo. O olho divino de Sirio Kitswa descobrira o homem dançando ao longo da estrada antes que os discípulos ouvissem. Meu esquecimento de trancar a porta do ashram dera ao mestre uma desculpa conveniente para privar-me de um de meus valiosos legumes. Depois de funcionar como instrumento receptor, né, de perceber o pensamento da pessoa, Sirio Kitswa, então, operou através de sua poderosa vontade como estação transmissora ou radiodifusora. Assim pôde dirigir com êxito a inversão de rumo do camponês e seu encaminhamento para meu quarto até uma determinada couve-flor. A intuição é a orientação da alma, que surge naturalmente na pessoa quando sua mente está tranquila. Quase todos já tiveram a experiência de um pressentimento inexplicavelmente correto, ou já transmitiram seus pensamentos com exatidão a outra pessoa. A mente humana, quando livre das perturbações ou da estática, da inquietude, tem o poder de realizar todas as funções dos complicados mecanismos de rádio, enviar e receber pensamentos ou deixar de sintonizar os indesejáveis. Assim, como a potência de uma estação retransmissora é regulada pela carga de energia elétrica que se pode utilizar, a eficiência de um rádio humano depende do grau da força de vontade de cada pessoa. Todos os pensamentos vibram eternamente no cosmos. Em concentração profunda, um mestre pode detectar os pensamentos de qualquer pessoa viva ou morta. A origem dos pensamentos é universal e não individual. Uma verdade pode ser criada, uma verdade não pode ser criada, apenas percebida. Todo pensamento errôneo de um homem resulta de uma imperfeição, pequena ou grande, em seu discernimento. O objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente, para que, sem distorções, ela possa ouvir o infalível conselho da voz interna. O rádio e a televisão trouxeram instantaneamente a voz e a visão de pessoas remotas ao convívio de milhares de ouvintes e espectadores. As primeiras frágeis insinuações científicas de que o homem é espírito onipresente, embora o ego, nas mais bárbaras formas, conspire para escravizá-lo, o homem não é um corpo confinado a um ponto no espaço, mas é, em essência, alma onipresente. Fenômenos muito estranhos, prodigiosos e aparentemente improváveis ainda poderão ocorrer, e uma vez constatados, não nos surpreenderão mais do que nos surpreende hoje tudo o que a ciência nos ensinou no último século, declarou Charles Robert Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia. Supõe-se que fenômenos que agora aceitamos naturalmente não provocam nosso espanto porque são compreendidos, mas a verdade é outra. Se ele não nos surpreende, não é porque sejam compreendidos, e sim porque são familiares. Pois se aquilo que não compreendemos deve nos surpreender, então deveríamos ficar surpresos com tudo. A queda de uma pedra tirada para o ar, a semente que se converte em um carvalho, o mercúrio que se dilata ao ser aquecido, o ferro atraído pelo ímã. A ciência de hoje é conhecimento insignificante. As verdades assombrosas que serão descobertas por nossos descendentes encontram-se agora mesmo ao nosso redor, olhando-nos fixamente, por assim dizer, e apesar disso não as vemos.
Mas não basta dizer que não as vemos, nós não a queremos ver, pois logo que se apresenta um fato imprevisto com o qual não estamos familiarizados, tratamos de situá-los no esquema de lugares comuns do conhecimento aceito e nos indignamos se alguém ousa fazer experiências mais avançadas. Alguns dias mais tarde, aconteceu um fato humorístico depois de me ter sido roubada tão ingloriamente a couve-flor. Não se podia encontrar certo lampião de querosene. Tendo eu prova recente da visão onisciente de meu guru, pensei que ele demonstraria que localizar o lampião era brincadeira de criança. O mestre percebeu minha expectativa. Com seriedade exagerada, interrogou todos os residentes do ashram. Um jovem discípulo confessou ter usado o lampião para ir ao poço no pátio de trás. Sirio Kitsua deu-me o conselho solene. Procure o lampião perto do poço. Corri ao poço, mas nada de lampião. De crista caída, regressei ao meu guru. Ele agora ria gostosamente, sem remorsos de me haver causado decepção. Pena que não pude guiá-la até o lampião desaparecido. Não sou adivinho. Piscando um olho, acrescentou. Nem mesmo sou um Sherlock Holmes satisfatório. Compreendi que o mestre jamais exibiria seus poderes quando desafiado, nem recorreria a eles para qualquer trivialidade. Semanas prazenteiras passaram voando. Sirio Ktsua planejava uma procissão religiosa. Pediu-me que guiasse os discípulos através da cidade e pela praia de Puri. O dia festivo, que é o dia do solstício de verão, quando o sol está mais forte, né? Amanheceu com um calor intenso. Guruji, como posso conduzir os estudantes descalços sobre as areias ardentes? Perguntei preocupado. Vou contar-lhe um segredo, respondeu o mestre. O Senhor enviará um guarda-sol de nuvens e todos caminharão confortavelmente. Organizei alegremente a procissão. Nosso grupo partiu do ashram com uma bandeira satsanga. É a bandeira lá da associação deles, né? Desenhada por Sirio Kitsua, ela ostentava o símbolo do olho único. Tem uma nota aqui interessante sobre o olho único. Se o teu olhar for único, todo o seu corpo será luminoso. Mateus 6:22. Durante a meditação profunda, o olho único ou espiritual torna-se visível dentro da parte central da testa. Este olho onisciente é mencionado de vários modos nas escrituras como o terceiro olho, a estrela do oriente, o olho interno, a pomba descendo do céu, o olho de Shiva, o olho da intuição, etc. Bom, essa bandeira então ostentava o símbolo do olho único, o olhar telescópico da intuição. Assim que saímos do eremitério, o céu toldou-se de nuvens como se fosse por mágica. Um leve chuvisco, provocando exclamações espantadas de todos os lados, veio refrescar as ruas da cidade e a praia escaldante. Os pingos suavizantes caíram durante as 2 horas da procissão. No momento exato em que nosso grupo reentrava no ashram, nuvens e chuva desapareceram. Vê como Deus se preocupa conosco, respondeu o mestre, depois que expressei minha gratidão. O Senhor responde a todos e trabalha para todos. Assim como enviou a chuva a meu pedido, também realiza qualquer desejo sincero do devoto. Raramente os homens compreendem com que frequência Deus presta atenção às suas orações. Ele não é parcial em relação a uns poucos, mas ouve a todos que dele se aproximam, cheios de confiança. Os filhos dele deveriam sempre ter uma fé implícita na amorosa bondade do Pai onipresente. Sirio Kitsua patrocinava 4 festivais por ano, nos equinócios e solstícios, para os quais chegavam discípulos de todas as partes. A celebração do solstício do inverno realizava-se em Serampore. A primeira,
que compareci deixando uma bênção permanente. As festividades principiavam de manhã com uma procissão de pés descalços pelas ruas. Vozes de uma centena de estudantes entoavam suaves cânticos religiosos. Alguns músicos tocavam flauta e cocartal, tambores, símbolos. O povo da cidade entusiasticamente atirava flores pelo caminho, felizes por serem chamados de seus afazeres prosaicos por nosso ressoante louvor ao abençoado nome de Deus. O longo itinerário terminava no pátio do eremitério. Ali fazíamos um círculo à volta de nosso guru, enquanto outros discípulos dos balcões superiores faziam chuvas de flores cair sobre nós. Muitos visitantes subiram as escadas para receber um pudim de chana e laranjas. Dirigi-me a um grupo de condiscípulos que naquele dia serviam de cozinheiros. A comida para as grandes multidões tinha que ser feita no lado de fora, em enormes caldeirões. Improvisados fornos de tijolo, onde se queimava lenha, produziam fumaça e lágrimas nos olhos. Nós, porém, ríamos alegremente ao fazer nosso trabalho. Os festivais religiosos na Índia nunca são considerados um aborrecimento. Cada um dos devotos faz sua parte com satisfação, fornecendo dinheiro, arroz, legumes ou o seu próprio serviço. O mestre logo estava entre nós, supervisionando os detalhes da festa. Sempre ocupado, tinha o ritmo do mais enérgico de seus jovens estudantes. Um Sankirtan, canto em grupo com acompanhamento de harmônio e tambores percutidos à mão, continuava no andar superior. Sri Yukteswar escutava com disposição apreciativa. Seu ouvido musical era perfeito. Estão desafinando. O mestre afastou-se dos cozinheiros e reuniu-se aos músicos. A melodia fez-se ouvir de novo, mas desta vez corretamente apresentada. O Samaveda contém os mais antigos escritos do mundo sobre ciência musical. Na Índia, consideram-se música, pintura e teatro como artes divinas. Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade eterna, foram os primeiros músicos. Shiva, em seu aspecto de Nataranja, o bailarino cósmico, é representado nas escrituras como aquele que deu origem às infinitas variações de ritmo nos processos de criação, preservação e destruição universais, enquanto Brahma e Vishnu marcavam o compasso. Brahma, ao tinir os símbolos, e Vishnu, ao fazer soar a miridanga, ou tambor sagrado. Sarasvati, a deusa da sabedoria, é simbolizada dedilhando a Vina, mãe de todos os instrumentos de corda, Krishna, uma encarnação de Vishnu, é mostrado na arte hindu como uma flauta, na qual toca a arrebatadora canção que chama de volta a seu verdadeiro lar as almas humanas que vagam na ilusão de Maya. As pedras fundamentais da música hindu são as ragas ou escalas melódicas fixas. As 6 ragas básicas subdividem-se em 126 derivadas, agnis, esposas, e putras, filhos. Cada raga tem no mínimo 5 notas. Uma nota principal, Vadi ou rei. Uma secundária, Samavadi ou primeiro-ministro. As auxiliares, Anuvadi ou servidores. E uma dissonante, Vivaldi, o inimigo. Cada uma das 6 ragas básicas tem correspondência natural com determinadas horas do dia, estação do ano e uma divindade, que presidindo-a concede uma potência particular. Assim, 1. A Hindoli Raga é ouvida somente de madrugada na primavera para evocar o amor universal. 2. Dipaka Raga é tocada à noitinha no verão para despertar a piedade. 3. Mega Raga ouve-se ao meio-dia nas estações de chuvas a fim de se criar coragem. 4. Bhairava Raga toca-se nas manhãs de agosto, setembro e outubro para alcançar tranquilidade.
5. Sri Raga é reservado aos crepúsculos de outono para atingir o amor puro. 6. Malcolmsa Raga, vibrando à meia-noite no inverno, torna o ouvinte valoroso. Os rishis da antiguidade descobriram essas leis de aliança sonora entre a natureza e o homem, sendo a natureza uma objetivação de som primordial, ou verbo vibratório. O ser humano pode obter o controle sobre todas as manifestações naturais através do uso de certos mantras ou cantos. Documentos históricos narram os poderes notáveis de Minhan Tansen, músico da corte de Akbar o Grande no século XVI. Tem uma nota aqui falando sobre o folclore de todos os povos, contém referências a encantamentos com o poder sobre a natureza. Tem o exemplo dos índios americanos que desenvolveram eficazes rituais sonoros para a chuva e o vento. Tem um grande músico hindu chamado Tansen, que era capaz de apagar o fogo pelo poder de sua música. Em 1926, Charles Kellogg, naturalista da Califórnia, demonstrou o efeito da vibração tonal sobre o fogo perante um grupo de bombeiros de Nova York. Passando rapidamente um arco, igual a um arco aumentado de violino, sobre um diapasão de alumínio, ele produziu um chiado semelhante à intensa estática de rádio. Instantaneamente, a chama amarela do gás, com 60 centímetros de altura, que se movia no interior de um tubo de vidro vazio, decresceu para uma altura de 15 centímetros e tornou-se uma labareda azul crepitante. Outra tentativa com o arco e outro chiado vibratório a extinguiu. Então, esse poder que tem o som sobre a natureza, né? Interessante. Bom, a música indiana divide a oitava em 22 shrutis, ou quartos de tom. Esses intervalos microtonais permitem requintadas nuances de expressão musical inatingíveis pela escala cromática do ocidente de 12 semitons. Cada uma das 7 notas fundamentais da oitava está associada na mitologia hindu com uma cor ou com o grito natural de um pássaro ou animal. Dó, com o verde e o pavão. Ré, com o vermelho e a cotovia. Mi, com o dourado e a cabra. Fá, com o branco amarelado e a garça. Sol, com o preto e o rouxinol. Lá, com o amarelo e o cavalo. Si, com a combinação de todas as cores e o elefante. A música indiana registra 72 tatas ou escalas. O músico tem liberdade criativa para infinitas improvisações em torno da melodia tradicional fixa ou raga. Concentra-se no sentimento ou característica psíquica marcante do tema estrutural e borda-o então até os limites de sua própria originalidade. O músico hindu não lê notas estabelecidas. Cada vez que toca, reveste de novo o esqueleto nu da raga, ficando frequentemente em uma única sequência melódica e acentuando pela repetição todas as suas sutis variações microtonais e rítmicas. Bach, entre os compositores ocidentais, compreendeu o encanto e o poder do som repetitivo, ligeiramente diferenciado em uma centena de variações complexas. A literatura sânscrita descreve 120 talas ou medidas de tempo. Disse que o fundador tradicional da música hindu, Bharata, isolou 32 espécies de tala no canto de uma cotovia. A origem do tala, o ritmo, tem sua raiz nos movimentos humanos. Os 2 tempos do caminhar e os 3 tempos da respiração durante o sono, quando a inspiração tem 2 vezes a duração da expiração. Ainda sempre reconheceu na voz humana o mais perfeito instrumento de som. A música hindu, por isso, restringe-se quase toda ao registro vocal de 3 oitavas.
pelo mesmo motivo, há mais realce na melodia, relação de notas sucessivas, do que na harmonia, relação de notas simultâneas. A música hindu é uma arte subjetiva, espiritual e individualista, cujo fim não é o brilho sinfônico, mas a harmonia pessoal com a superalma. Todos os cânticos famosos da Índia foram compostos por devotos do divino. A palavra sânscrita para músico é Bhagavatar, aquele que canta os louvores de Deus. Os Sankirtans, ou reuniões musicais, são uma forma efetiva de yoga ou disciplina espiritual, necessitando concentração intensa, absorção no âmago do pensamento e do som. Sendo o próprio homem uma expressão do verbo criador, o som exerce sobre ele efeito potente e imediato. A grande música religiosa do Oriente e do Ocidente alegra o homem porque causa um temporário despertar vibratório de seus centros ocultos na espinha dorsal. O despertar dos centros cerebrospinais ocultos, chakras, é o objetivo sagrado do yoga. Os exegetas ocidentais não compreenderam que o livro Apocalipse do Novo Testamento contém a exposição simbólica da ciência da yoga, ensinada a João e a outros discípulos íntimos do Senhor Jesus. João menciona Apocalipse 1:20, o mistério das 7 estrelas e as 7 igrejas. Estes símbolos se referem aos 7 lotos de luz descrito nos tratados de yoga como 7 alçapões no eixo cérebro-espinal. Através dessas saídas divinamente planejadas, o yogi, pela meditação científica, escapa da prisão do corpo e reassume sua verdadeira identidade com o espírito. O 7º centro, o lótus de 1000 pétalas no cérebro, é o trono da consciência infinita. No estado de iluminação divina, disse que o yogi percebe Brahma, o Deus, o Criador, como Padmasambhava, o nascido de lótus. A postura de lótus é assim porque, nessa pose tradicional, o yogi vê os lótus de várias cores, Padmas, nos centros cérebro-espinais. Cada lótus possui um diferente número de pétalas ou raios compostos de prana, força vital. Os Padmas são também conhecidos como chakras ou rodas, e a postura de lótus Padmasana mantém reta a espinha, impede que o corpo caia para frente ou para trás durante o estado de transe, Sabikalpa Samadhi. Por isso é a posição favorita do yogi que medita. Entretanto, a Padmasana pode apresentar certas dificuldades para o iniciante e não deveria ser tentada sem a orientação de um especialista em Hatha Yoga. No dia do festival, ressoando desde a sala de estar de Sri Yukteswar, no segundo andar, o Sankirtan inspirava os cozinheiros no meio das panelas fumegantes. Meus irmãos discípulos e eu cantávamos alegremente os estribilhos e marcávamos o compasso com palmas. Ao pôr do sol, havíamos servido centenas de visitantes com quichuri, arroz e lentilha, caril de legumes e pudim de arroz. Estendemos cobertores de algodão no pátio, logo o grupo sentava-se de pernas cruzadas sob a abóboda estrelada, silenciosamente atentos à sabedoria que fluía dos lábios de Sri Yukteswar. Suas palestras públicas enfatizavam o valor da Kriya Yoga, bem como de uma vida de autorrespeito, tranquilidade, determinação, alimentação simples e exercícios regulares. Um grupo de discípulos muito jovem cantou alguns hinos sagrados. A reunião terminou com um fervoroso Sankirtan. Das 10 horas à meia-noite, os residentes do ashram lavaram panelas, caçarolas e limparam o pátio. Meu guru chamou-me para seu lado. Estou contente em ver como se esforçou alegremente hoje
e durante os preparativos da semana passada. Quero que fique comigo esta noite para dormir em minha cama. Este era um privilégio que eu nunca imaginara desfrutar. Ficamos um pouco sentados em estado de intensa tranquilidade divina. 10 minutos depois de havermos nos deitados para dormir, meu mestre levantou-se e começou a se vestir. Qual o problema, senhor? A alegria de dormir ao lado de meu guru fingiu-se repentinamente de irrealidade. Acho que alguns estudantes perderam o trem e vão chegar daqui a pouco. Vamos deixar a comida pronta. Guruji, ninguém virá 1 hora da madrugada. Fique deitado, você trabalhou duramente, mas eu vou cozinhar. Em virtude do tom decidido de Sri Yukteswar, saltei da cama e o segui à pequena cozinha de uso diário, adjacente à sacada interna do segundo andar. Arroz e dal logo estavam fervendo. Meu guru sorriu afetuosamente. Esta noite você venceu o cansaço e o medo do trabalho duro, que nunca mais o incomodarão no futuro. Enquanto ele pronunciava essas palavras de bênção para a minha vida inteira, ouviram-se passos no pátio. Corri escadas abaixo e dei entrada a um grupo de estudantes. Querido irmão, disse um homem, com que relutância viemos perturbar o mestre a esta hora? Nós nos enganamos quanto aos horários do trem, mas achamos que não seria possível voltar para casa sem haver contemplado o nosso guru. Ele estava esperando e até prepara neste momento uma refeição. Ouviu-se a voz de Sri Yukteswar. Sejam bem-vindos. Conduziu os surpresos visitantes à cozinha. O mestre voltou-se para mim, piscando um olho. Agora que teve a prova, sem dúvida está convencido de que nossos hóspedes realmente perderam o trem. 30 minutos mais tarde, eu o acompanhei a seu dormitório, antecipando a honra de dormir ao lado de um guru divino. E assim termina esse capítulo, O Roubo das Couve-Flores. Vamos fechar os olhos um minutinho, respira, vamos escutar um pouquinho uma música, relaxa. Ainda de olhos fechados, respira profundamente. Pode fechar e abrir os olhos. Assim terminamos hoje esse capítulo do Roubo da Couve-Flor. Gratidão e até amanhã, se Deus quiser.